faria uma cirurgia, mas tinha 92 anos, e depois, assim, foi um AVC hemorrágico e partiu. Era um tio muito, muito, muito querido. Sempre tem, assim, na família alguém que é, assim, todos os sobrinhos, todo mundo só comenta desse tio. A gente sabe, né, que vai chegando a hora, mas é muito ruim, né? É, Muito ruim. eu estive há 2 anos atrás, eu visitei e eu sabia, assim, na visita, foi bem bacana, assim, uma visita, né? A gente já tem quanto tempo da leitura do livro? 2 anos, né? Nós Vai comemoramos. fazer 3 anos 3. agora em outubro. Oi, Então, Sônia. aí foi uma oportunidade de conversar com ele. Eu queria saber mais coisas da origem da família. E foi bacana, né? Porque ele falava, né, que os meus bisavós, né, os avós dele, da parte da minha materna, era índia, eles eram índios, né? E ele quase não tinha contato com o avô, porque o avô, quando ia na cidade, era uma coisa muito rápida, e eles quase não se viam, então ele teve pouquíssimo contato, né? E aí a gente foi conversando, né? Mas como é que eu pensava que era do meu avô? Não, era da linhagem materna. E, Oi, bom, Ana. Oi, gente, boa noite. boa Oi, boa noite. noite. Bem, Mas é esse sentimento, né? Eu acho que a gente vai entrar aqui no texto, né? Na verdade, a gente acho que vai entrando no texto, né? E, e eu trouxe um presente para nos receber hoje, e aí a gente decide o horário de ver o presente. Mas eu acho que eu vou pegar esse gancho aí, né? A Sandra falando, eu estava dizendo, Ana, Sônia, que eu não li as mensagens do grupo, eu acabei, enfim, eu estava com outras questões, e aí agora eu tinha notado que tinha acontecido alguma coisa, né? E aí a Sandra contando, né, do falecimento, né, da tia da Célia, do tio dela, e, e aí a Sandra contando do último encontro, né, que eles tiveram, das conversas, né, e eles tiveram 92 anos, né, Sandra? Uhum. Isso, 92 anos, né? Oi, Meire. E acho que isso já empurra a gente para dentro do texto, né? oi, É, Que esse texto, eu não sei, todo mundo teve oportunidade de ler ou não? eu li. Tá. Porque ele é um texto, no papel, ele é um texto curto, né? Porque aqui no Kindle ele dá 8 páginas. Então ele deve ser um texto bem curtinho, né? Uhum. Ajuda entrando. E acho que a minha saída aqui com esse texto, só a Juliana entrar. Acho que assim, oi Ju, seja bem-vinda. Olá. Então, mas eu acho que isso que a Sandra estava falando, né, da última conversa dela, né, 92 anos e fazendo ali descobertas, né, sobre a família, sobre os acontecimentos, né, eu acho que a gente vai direto para o texto, né, da importância, eu acho que poder ler esse capítulo é alguma coisa que a gente viu durante toda a leitura do livro, né, o que representa, né, 500 anos depois da chegada, né, dos europeus, em torno de 80% das línguas, elas, elas
foram desaparecendo, em torno de 80% das línguas que se tinha quando a América, né, foi invadida. Então, assim, é muito, né, é uma coincidência muito grande, né, as línguas serem, por N razões aí, extintas, mas acho que todas as razões que se possa ter, né, para as línguas serem extintas, ela passa exatamente pelo que a língua significa, que é exatamente, né, ela carrega toda a cultura, ela carrega toda a cosmovisão, ela carrega toda a possibilidade, toda expressão daquele povo, ela carrega história, ela carrega as perspectivas, o modo, se a gente pensar na nossa linguagem, né, a maneira de se relacionar com todas as outras formas de vida. Quer dizer, a língua é aquilo que aquele povo é, né? A maneira como nós nos expressamos, né, ela é absolutamente única, né? Existem alguns povos, há um tempo atrás, tive contato com uma comunidade aimara e tinha uma criança, mais ou menos de uns 2 anos, e aí uma menina, e aí eu perguntei qual o nome, e eles disseram, ela ainda não tem, mas nós estamos já quase definindo o nome, porque nós esperamos ver a pessoa, ver como a pessoa é, para então poder dar um nome para essa pessoa, né? Quando a gente está convivendo com uma comunidade de surdos, normalmente as pessoas que convivem, sendo surdas ou não, elas têm um sinal, elas têm um nome, né, nesse sinal. E esse sinal, ele nunca, eu não posso dar o meu sinal. O sinal ele é dado a partir do momento em que eu me relaciono com um grupo ou com pessoas, e aí eu peço, ou naturalmente aquele sinal aparece, ou então eu peço para alguém, olha, você pode criar um sinal para mim? E aí a pessoa vai me observar, ela vai me acompanhar, né? E a partir disso, estava até conversando com um amigo, e ele falou que há muitos anos atrás ele tinha tido contato com um grupo de surdos, que ele foi trabalhar, e que o sinal que fizeram para ele era assim, né? Ele falou porque na época ele dividiu o cabelo do lado e era bem evidente, assim, era um cabelo volumoso. Então ficava bem evidente o risco. Então era esse o sinal dele, né? Então a palavra, né, a língua, seja, né, uma língua de sinais, a língua ela expressa, ela carrega, né, um punhado, né? Ela carrega tudo aquilo que aquele povo, que aquela pessoa é, né? Quando a Sandra fez, né? A Sandra é palhaça, né? A Sandra tem um nome de palhaça, né? Você pode contar, Sandra, pra gente? Ah, meu nome é Cigano. Ah, E por e quê? que, assim, né, ele surgiu, foi no encontro, assim, eu estava indo visitar a irmã que é a irmã desse meu tio, né, que faleceu, e eu brincando, assim, com ela, né, aí, que eu vivia sempre andando, 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 aí ela, parece até que você é cigana, aí eu digo que eu sou mesmo, sou cigana, tu sabe ler a mão? Sei, e aí ela me deu a mão para eu ler, e eu brinquei, assim, com essa minha tia, né? E a mãe, a filha dela dizia, mamãe, você está acreditando que a Sandra está falando? E eu, mentira. Não, é verdade, tudo que ela está falando aqui é verdade. Tá, tá, tá. E aí foi nessa brincadeira, e aí depois eu coloquei esse nome, se enganou. Cigana, que engana, que se enganou. E É. aí é isso.
Agora, esse nome nasce dentro do curso de palhaçaria De de palhaço, é. Na época eu palhaço. fazia o curso e a professora dizia assim, né? Eu dizia, né? Aí eu cheguei contando esse episódio, eu digo, achei meu nome. Fui eu que. Eu disse, eu achei. Não, mas espera, tá cedo aí. Eu digo, não, não tem jeito não, vai ser esse. Quer dizer, o nome ele é estabelecido, né? Ele tem o aval do grupo, né? E ele muitas vezes é fruto da relação com o grupo. E é algo que se evidencia, que diferencia a pessoa das outras pessoas, né? Então, o nome que o palhaço, né, recebe é uma característica própria dele que talvez nenhuma outra pessoa lhe tenha, mas que ele tem. É isso que o diferencia das outras pessoas, né? Então, a língua, ela carrega tudo isso. Então, a retirar, né, proibir as pessoas, proibir uma etnia de ter acesso, de usar a sua expressão e as suas tradições, a sua cultura, de contar o seu modo de vida, né? A gente tem isso né, aí na periferia, né? A gente vai, né, nos morros, a gente vai aqui, né? A gente vai para as comunidades ribeirinhas, ou mesmo aqui no norte do Brasil, né? A gente tem uma linguagem própria, como tem em outros estados também, como tem no Nordeste. É a língua, né, que diz quem ou que, como nós somos, né? Então, acho que a importância desse capítulo, né, eu penso que é trazer essa reflexão, né? Queria saber o que que vocês sentem, o que que vocês pensam, né? O que que ativou em vocês nesse capítulo? E aí, assim, só qual que é o presente que eu trouxe? Um vídeo que fala sobre as línguas, né? E é um vídeo bem gostoso. Nós chegamos a ver um trecho desses vídeos que foram feitos, né, há muitos anos atrás pelo Ailton, e esse é sobre as línguas. Eu acho que a gente pode, dependendo da nossa conversa, a gente pode conversar um pouco, aí se quiser a gente pode ver, porque é um vídeo de 14 minutos, né? Então ele é um vídeo um pouquinho mais longo, e se a gente também conversar e quiser ficar conversando, depois, né, eu tenho o vídeo baixado, mas eu posso passar o link e a gente pode assistir também em casa depois, não tem problema nenhum, né? Mas enfim, vamos lá, né? Como é que a gente está chegando? Como é que a gente viu esse capítulo? Nosso primeiro anexo, a nossa contagem regressiva aqui no nosso grupo, né? Semana que vem tem aquela confusão toda, mas a semana que vem a gente tem aqui falando sobre sexualidade e indígena, né? Trabalho do Estevão, né? Existe índio gay, né? Que é o nome do livro dele. Então, o Estevão vai estar aqui com a gente, mas hoje a gente está aqui nas línguas, então vamos lá. E só mais uma observação, né? Aqui no começo, né, ele fala. Vai ser dia 19, Beth? Ou. Não, é daqui 15 dias. Ah, bom. Então, Não, não, desculpa, a semana que vem, Sônia, bem lembrado. É no encontro que vem, não a semana que vem. Desculpa. então é no dia 26, né? Isso, daqui 15 dias. Tá Isso bom. mesmo, né? Só pegando na primeira, aqui é a segunda linha, né? Que eles falam que Yanomami Tepé, né, significa humanos. O povo suruí, né, é gente de verdade, os Paeté, gente de verdade. A gente tem várias etnias que reafirmam que tem no significado do seu nome
para o português, sinônimos de gente de verdade, de humanos, tem uma reafirmação dessa condição, né? Tem várias etnias, eu acho bem interessante isso. O que que faz você achar interessante, Beth? Essa afirmação, né? Gente de verdade, mas não é ou humanos, mas não é um gente de verdade, é um humanos como nós fazemos, né? Humano dissociado das outras formas de vida, né? Eu acho muito interessante que várias etnias, quando traduzidos para o português, têm uma semelhança muito grande entre os nomes delas, né? E uma reafirmação dessa condição de gente viva, de coisa de verdade, né? Tem uma, não tem um significado ou não tem uma tradução que carregue um significado, ele é individual daquela etnia, mas ao mesmo tempo ele é comum a muitas outras etnias. Tem um diferencial dentro do comum. Isso eu acho bem interessante. No sentido de individuando, de individuado, Sim, nesse lugar? é. Entendi, entendi. Que a sua diferença, né, ela é preservada, mas que tem uma semelhança. Aliás, não sei se vocês viram, mas a gente teve um casamento agora super bonito aí de dois batalhadores, dois guerreiros, dois jovens, né? Que é uma Paeté Suruí com um Guarani. E um Guarani aí de São Paulo, né? E um casamento super bonito, dentro do ritual, e duas forças jovens, duas lideranças, duas vozes firmes, fortes, né? E que uma delas, né, tem uma espiritualidade mais viva, de retomada mesmo, de rituais, né, muito forte. Aí não é na entrada de São Paulo, quem vem do interior, como é que chama? Ali onde ficam os guaranis, ali, ai meu Deus, alguém me ajuda. É no Jaraguá? No Jaraguá, Jaraguá, né? no Jaraguá, isso, ali no Jaraguá, né? Zona Norte de São Paulo. É, ali no Jaraguá. Então, e a outra etnia tem uma garra, tem uma coisa mais guerreira, né? Então, a união de dois jovens, assim, jovens, 20 e poucos anos, assim, super bonito. Foi esse final de semana, Beth? Não, acho que tem 2 semanas, mais ou menos. No outro final de semana. É, Olha, acho que eu fiquei sabendo dessa festa, desse ritual. né? Tá bom. Muito bonito, né? Então, muito forte. Então, né, enfim, dois povos aí se unindo através de dois jovens, dois povos, do meu ponto de vista, né, com forças que, né, se complementam, que uma vai alimentar a outra. Acho que vai ser uma coisa bem bonita, o que pode nascer daí.
Isso é novo? Isso está nascendo também? Essa condição deles de se juntar, essas etnias, esses casamentos, isso é algo que tá começando, é algo que já está instalado, já acontece há muitos anos. Eu não sei, eu não tenho propriedade para dizer isso, mas eu acho que acontece há muitos anos, né? Eu não sei se como você tem, acho que tem um nomadismo, né? Não é nomadismo, mas tem uma movimentação muito grande. Por exemplo, aqui no interior, na divisa com a Bolívia, a gente tem dois povos, inclusive restam poucas pessoas, que é o Oromon, né? Os Canoé têm um casamento que foi entre uma Canoé e um Oromon. E eles tiveram, acho que três filhos, três ou quatro filhos, acho que três filhos. Um rapaz e três, um rapaz e duas moças, né? Que são Canoé Oromon. E os Oromon, Hum, né, estão quase sem, restam, assim, são poucas pessoas. E eles devem ter o quê? Uns 60, 70 anos, cada um, talvez em termos de idade. Então, esses casamentos entre, né, eu acredito que eles sempre existiram, né, sempre existiram. Eu não sei se com essa distância geográfica, né, São Paulo, Rondônia, mas aí também são outros tempos, né, outras movimentações, sim. né, e de um povo que acabou de ter a terra demarcada, né, aí no Jaraguá, né, acho que saiu, né, a demarcação deles, né. Mas como é que esse capítulo, né, o que que ele nos colocou aqui para pensar? É interessante que depois que acabou a parte do Davi, parece que o que vem depois, né, o anexo, o pós, não sei o que, parece que a gente está começando a embrulhar as coisas para ir embora, né? Voltou uma linguagem branca e a gente está ali. Bom, então tá, então eu vou arrumar aqui as coisas. É o embrulho do livro, né? Parece que estou embrulhando o livro, o conteúdo, aquilo, tudo que a gente viveu, e agora fazendo as margens. Assim que eu tô sentindo esses capítulos que estão chegando agora. E até a vinda, né, do Zimpel, a vinda do Estevão, né, a gente teve um outro, né, nós tivemos outras pessoas chegando junto, outros parentes chegando junto, né. Agora são outros parentes, né, são parentes agora, né, com uma cor de pele um pouco mais diferente, um jeito de falar mais diferente, numa linguagem mais conhecida nossa, né, não é mais a única, porque acho que ao longo desse tempo a gente conheceu muitas línguas, né, muitas peles, muitas cores, né? Foram muitas etnias, eu não me lembro agora, mas eu não sei se foram 13 ou 15 que passou por aqui, né? Que legal. Então, assim, foi muita gente que passou. Querem ver o vídeo? Sim. Beleza, eu acho que daí a gente vai se animar aqui para papear também. Peraí, deixa eu achar aqui as 1000 páginas que estão abertas. Deixa eu só ver. Peraí. Deixa eu só fechar aqui um pouco de coisa para poder.
Só mais um minutinho. Agora vai. São mais de 200 Som, vocês estão ouvindo? Sim. povos indígenas vivendo pelo Brasil afora, em todo o território nacional. Você já pensou em que idioma ou que língua que essa gente se comunica? São mais de 180 línguas, além do português, falados aqui no Brasil ainda hoje. Apesar de toda a repressão histórica que se abateu sobre as nossas tribos, proibindo a língua, através de missões religiosas, através da ação do Estado mesmo e dos nossos vizinhos, que sempre inibiram o nosso povo de expressar sua cultura, especialmente de falar sua língua. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, são 5.000 pessoas e ocupam uma reserva de 8.000 hectares. E meu prazer, Deus estará. Eia, eio, eia, é com prazer e valor de eu cantar. Sou Quitera Maria de Jesus, conhecida por Quitera Binga. Então, nós perdemos a língua, mas eu vou transmitir aqui umas duas palavras. Nós aqui Pancararu, nós para dar um bom dia, nós diz caruca. Então, nós para ir embora, a gente diz caruca butuna. Os Pancararu, que vivem no sertão de Pernambuco, numa reserva que chama Brejo dos Padres, eles foram reunidos aí em 1802 pela missão jesuíta, que foi catequizar esse povo. Em suma, mudar sua língua e os seus costumes. A missão do jesuíta era fazer os índios falar o português, entender o mais rápido possível, isso a qualquer custo. Ou a pressão, ou iludindo para dar presente, dar roupa, dar espelho. E aquele índio que aprendesse o português o mais rápido possível, então ele tinha uma grande recompensa. Não fosse em dinheiro, mas que era recompensa, mais roupa, em presente, e cada um que se interessasse. O interesse por presente ou por ganhar alguma coisa para desenvolver a língua portuguesa, sem prever o futuro que podia prejudicar as futuras gerações, aí foi isso aí que nos prejudicou, a nossa língua Pancararu. Assim como os Pancararu no sertão de Pernambuco sofreram a repressão lá na mão dos padres jesuítas que chefiavam suas missões no século XIX, agora no século XX nós assistimos a história se repetindo, só que com os índios que vivem na floresta, lá no Amazonas, no Alto Rio Negro. Hano Pitana, Bonifácio, Baniwa, Adaliana Inukadaha, Rio Negro, Orquité. Nós indígenas aqui do Rio Negro falamos várias línguas, como eu, por exemplo, eu falo Baniwa, falo Nhingatu, falo português, entendo um pouco de espanhol e falo Curipaco também. Então são as línguas que a gente fala e aqui normalmente o indígena tem que falar uma ou três línguas para poder se comunicar, porque nós somos 22 povos diferentes, geralmente é natural que a gente fala três línguas além de português, que é língua nacional. Uns anos atrás, sabe, vêm os missionários, entendeu? Aí eles dizem assim, olha,
porque falávamos o tupi, isto é, nós baré. Depois, como é idioma tupi, é idioma brasileira, né? Nós deixamos o tupi para o baré para falar o tupi. E vem a civilização, larga-se o tupi para falar o português. E agora? Língua geral ela não fala, não. Pois é. E aí foi sumindo as nossas línguas, vamos dizer, as nossas gírias. Pois é. É isso que sucede. Bom, eu fiquei preocupado, porque na verdade eu sendo baré estou falando uma outra língua. Por quê que eu quero falar a minha língua, por exemplo? A língua baré realmente se extinguiu, né? E na verdade essa língua Nhangatu, que a gente chama por aqui, acabou sendo língua geral, né? Ela foi introduzida de fato, né? Foi introduzida pelos missionários e comerciantes. Foram 8 anos de internato, eu passava 45 dias por ano em casa. Esse internato é da missão, né? Missão religiosa. Esse internato foi da Igreja Católica, na verdade, né? Que a gente era obrigado, assim, a falar português, deixar de lado a cultura, deixar de lado a língua materna. Todo mundo falava só língua geral, entendeu? Não tinha jeito da pessoa falar português, porque todo mundo falava a mesma língua, sabe? A não ser os tucanos, os banil, que chegaram com uma língua diferente, aí a gente tinha que traçar o português com eles, porque nem eles entendiam a nossa língua, nem nós deles. O tucano, por exemplo, foi muito utilizado na escola. Então, quer dizer, outras línguas, tariano, piratapuia, uanano, a gente deixava de falar aquilo para falar uma língua indígena para se comunicar com os outros além do português. A gente não podia, vinha chegando algum padre, alguma outra pessoa branca, a gente falava português, tá? Mas ele saía de perto e a gente tocava nossa língua, certo? Mas era proibido, sim. Então era um sistema assim muito, muito rígido. Então, ou você falava com os companheiros na língua indígena escondido, ou você era submetido a uma pena, né? Porque teve um momento que eles usavam um chaveiro, um negócio assim para colocar a chave, como sinal para as pessoas que falavam a língua indígena. Quem fosse pego falando a língua original pegaria algum castigo, ficaria sem merenda, sei lá, qualquer um castigo dessa natureza. Mesmo assim, a gente preservou tudo que a gente tem hoje, né? Algumas partes talvez a gente perdeu. Por exemplo, os Baniwa, do qual eu faço parte, nós temos, nossa língua tem uma escrita dela, né? A gente lê e escreve nossa língua há 50 anos, né? Que tem essa língua escrita, a gente, qualquer um velho lê, escreve na sua língua. Eu me rebelei naqueles anos, muitas vezes eu fazia de propósito, falava na língua indígena, então cansei de pegar esse chaveiro e guardar comigo, né? Na época era só sim e sim, né? Hoje não, a gente tem que dizer que nós somos diferentes e temos que ser respeitados conforme a nossa maneira de viver, né? Nossa maneira de aprender também. Você viu como é que foi pesada a repressão aos índios lá no Alto Rio Negro. Mesmo assim, você pode observar também que eles ainda falam mais de 20 línguas tradicionais deles lá naquela região, além do Nhangatu, que foi introduzido pelos jesuítas, o português e o espanhol da vizinhança. No sul do Brasil, essa repressão à língua foi feita pelo Serviço de Proteção aos Índios, os funcionários do governo pagos para atrapalhar a vida dos cangangue, como você vai ver agora. Ini matazilene krin kaingangne, tayo kaingangne. Eu gostaria de falar para vocês que uma das maiores resistências da gente é a língua. O caingangue perdeu quase tudo que tinha. Nós só temos um ritual, que é o kiki, que é um ritual que a gente faz aos mortos. E pintura,
adereços, tudo isso a gente perdeu. A gente agora está fazendo trabalho de resgate, mas a questão da língua a gente manteve. Nós falamos, os nossos filhos falam, nós estamos alfabetizando os nossos filhos na língua para que a gente não perca isso. Estamos registrando as nossas histórias em caingangue. A língua caingangue continua viva. Eu me lembro alguma coisa de SPI, das escolas do SPI, por exemplo, a repressão à língua, a proibição de falar, né? Porque o SPI, o pessoal, os militares colocavam pra gente como uma coisa feia falar a nossa língua, né? Falar o caingangue é uma coisa feia, falar o português é uma coisa bonita. Falar o português, você se torna um ser superior se você falar o português. Você falar o caingangue, você é uma pessoa menos importante. Eu me lembro que quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, tinha a política dos panelões nas áreas indígenas. Ao meio-dia se batia um sino como se estivesse chamando o gado para comer. Todo mundo corria lá com a sua bacinha, com a sua panelinha para pegar comida, mas você não podia pedir em caingangue, você não podia falar em caingangue. Você tinha que pedir a alimentação em português. E se você pedisse a comida em caingangue, você voltava para o final da fila. Se sobrasse comida, você pegava, senão você não pegava. Para nós foi um prejuízo muito grande, porque os índios na época daí temeram o chefe do posto, até mesmo os professores, né? E começaram a deixar de falar a sua língua. Muitas vezes eles tinham que falar até escondida a língua deles, né? Mas perante o chefe do posto, perante os professores não índios, não podia falar. Até a gente teve um problema muito grande quando a gente começou a já vir para a escola, né, pela primeira vez. Eu, principalmente, eu não falava já o caingangue, porque meu pai tinha até medo de falar, né? Tinha medo de me ensinar. Então, até os 18 anos, eu tinha um problema muito sério, eu não falava o caingangue. Tinha um chefe de posto que era um coronel. Ele não gostava, ele não queria que falasse. Meu avô era o cacique da aldeia, e meu avô falava. E a gente era o contrário. Minha avó mandava bater na gente se a gente falasse o português. Então, a resistência, tipo assim, se eu sou reprimido porque eu falo, então aqui eu vou reprimir para que se fale. A lei que tem rumo, né? Já se mata querendo. Professor, vou fazer? Vai. Então, graças a essas resistências isoladas que houveram, a repressão da SPI com relação à língua, hoje estamos aqui alfabetizando a criançada em caingangue. Uma conquista importante do final da década de 80 para o povo indígena foi botar na Constituição nosso direito a continuar falando nossas línguas diversas, mantendo a diversidade cultural, ensinando isso nas nossas escolas e obrigando o governo a apoiar nossas iniciativas nesse sentido. Você vai conhecer agora, então, a experiência dos índios Kaxinawá lá do Acre com a sua Escola da Floresta, que é uma expressão desse tempo novo, de assumir as nossas diversidades culturais e expressar ela da maneira mais plena. O professor Joaquim Maná é um dos mais antigos professores Kaxinawá do Acre. É autor de alguns livros e um dos principais pensadores da Escola da Floresta. Ancana com manaki, magana biki, hanun hiwa, não mukuri piwanibu hanu hiwa ki, haskaya nabum kuna, huni kunki, nabum kuna ki Kaxinawá nibura. Chega uma sopa aqui, ó. Eu acho que a escola é um ponto de referência de você ter vários contatos da língua portuguesa, de outra cultura, da sua própria cultura, da sua língua escrita e talvez até alternativas econômicas que você pode planejar junto com os alunos, pais dos alunos, o que realmente aquela comunidade está decidindo a fazer.
O exercício aqui é o exercício de pesquisar os animais. Por exemplo, Rapimis, o que algum dos animais come, né? O que ele encontrou e o que ele come. Hanu Chamis, onde ele pousa, onde é o poleiro dele, onde ele dorme. Raumba Su Rastar, qual é o jeito dele? Hanu Miunshu, aonde você viu? Na terra, nos galhos dos pau, voando. Sabiá. Sabiá? Como que é o nome de sabiá na sua língua? Cusca. Rush? Cusca. 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 E o que o sabiá anda fazendo? O que ele está fazendo agora de manhã? Cantando. Está trabalhando? Tá cantando, trabalhando. Hanu Miunshu. E o Kamabiki. Você estava comentando comigo, não, os pássaros eles já conhecem, eles têm esse conhecimento sobre o que está em torno aqui. O importante é o exercício deles da escrita e de aprofundar o conhecimento da própria língua, né? A língua indígena é mais para você preservar a sua identidade étnica, a sua cultura. Ela é uma chave para entrar na cultura. É uma chave para entrar na cultura. E dentro da sala de aula a gente tem um dia específico que só trabalha na língua indígena. Cara, puxa banana, rabo sancaracanão, pago sancaracanão, pago sancaracanão, pago sancabidão, pago boa caia. A escola, né, a educação escolar indígena, é que faz lembrar de muitos conceitos que os povos indígenas, os povos Kaxinawá usaram e que hoje não se usam mais. A gente acaba detalhando muitos assuntos e que faz lembrar a gente que agora tem uma possibilidade de recuperar alguns trabalhos que foram realizados anos com o antepassado e que a gente pode trazer isso de volta para a sala de aula. Então a gente acredita que o futuro seria esses alunos que estão acompanhando, que estão atentos, estão fazendo a sua pesquisa, junto com os velhos, com os professores, e produzir materiais didáticos na língua, incentivando nossos alunos, os nossos velhos que ainda sabem contar suas músicas, seus mitos, que saiba fazer os seus artesanatos e que possa contribuir esse conhecimento que eles ainda sabem de acordo com o planejamento que a gente tenta fazer e trazer esses elementos para a sala de aula. A educação formal, ela realmente tem que ser uma educação de qualidade. Agora, deixa a educação específica, a educação diferenciada, a educação bilíngue, deixa a educação indígena para a gente, que a gente sabe como fazer, nós conhecemos. Esse é um dever, mais do que uma obrigação, um dever e uma coisa que a gente gosta de fazer. Areioa é com prazer e valor.
palavra está na roda. Quando você tinha perguntado antes do vídeo, né? Tinha me vindo a palavra mesmo, resistência, né? Língua enquanto resistência. E é a fala da indígena lá do sul, né? Então, acho que é muito forte, né? A língua nesse lugar de resistir. E aí, voltando para o texto, e pensando no tanto, né, de línguas que existiam e do que restou, né? Mais ainda, essa resistência fica clara ali, né? De como que manter essa língua é conseguir dar continuidade, né? Esses territórios que continuam esse trabalho, né? Que preservam esse trabalho, o quanto que isso faz com que a própria vida da aldeia também continue, né? Então, fiquei muito com essa palavra, resistência, sabe? De resistir, né? É uma forma de resistência. Mas que tem algo de muito específico à medida em que resiste na pluralidade, né? Isso é muito diferente. Existe na diversidade, cada um falava 3 línguas indígenas, mais não sei o que, e o português. É alguma coisa que soma, resiste, porque é antropofágica nesse sentido, né? Ela adere, vai existindo com o outro na diversidade. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo e isso é muito genial. É exatamente o que a gente precisa, né? Eu tô atendendo, não sei se te falei isso, Ana, mas que eu tô atendendo uma paciente que trabalha, acho que a gente conversou disso. Eu tô atendendo uma paciente que trabalha com uma ONG, é muito louco isso, assim, né? Eu fiquei muito de cara com isso. E tem a ver com o vídeo, que ela trabalha com uma ONG que trabalha com questões climáticas, com a crise climática. Trabalhou um tempo com isso, jornalista e tal. E aí ela trouxe na sessão, assim, muito en passant, que o efeito estufa está diretamente ligado com a questão da diversidade, mais do que com a questão do verde. Então, se você corta uma floresta e planta um monte de árvore igual, isso não tem um efeito de preservação do efeito do oxigênio, o efeito estufa. Porque o que faz manter o equilíbrio é a diversidade, a pluralidade, a multiplicidade. E aí na sessão a gente foi falar disso dentro da questão psicológica, né? O quanto a coisa acontece no micro, no macro, dentro, fora, né? Quanto mais diversidade a gente tem de pensamentos, vozes, diálogos internos, menos efeito estufa, psicologicamente falando, né? Menos neurose, menos entupido, quanto mais vozes falando e diversidade. E aí, assim, isso que a Ana fala, né? A língua é uma resistência, mas é também um estado que resiste, né? Um estado de espírito, não sei como chamar isso, mas alguma coisa que multiplica, pluraliza, não fecha, não fica única. Algo que se multiplica e não para, né? Não para, que é o que a Beth estava falando no começo, assim. Vai individuando, vai chegando num grupo, vai somando com o outro. Muito lindo isso, muito, muito diferente. Diferente é legal. Quando meu filho era pequeno, o Raulzinho, agora ele tá com 15. Mas quando ele era criança, ele gostava de vestir uma meia de cada cor. Mas ele não me falou isso. Então eu passei algum tempo cismada com essa história dele ir pra escola com uma meia, ir pra casa do pai e voltar com meias diferentes. Eu ficava confusa, tipo, sou eu que tô colocando meia errada? Ele não me falou. Até que um dia
Falei, moleque, o que tá acontecendo? Porque toda vez eu ponho duas meias brancas, você vem com uma meia branca, outra vermelha, outra laranja. O que acontece? Aí ele vira pra mim e só diz. Aí ele assumiu que era ele que fazia isso quando ele ia se vestir. E a real era que, mamãe, diferente é legal. E diferente é legal até hoje, porque ele usa um sapato de cada cor, o Raul, até hoje, eu não tô zoando, gente. Ele compra dois pares de All-Star, então ele usa um vermelho e um amarelo. Ele usa um verde e um azul. Aí ele vai usando os pares assim. Agora ele tá usando um vermelho e um vermelho e um verde. Então, Juliana, você precisa falar para ele. Não sei se vocês receberam, se foi no nosso grupo, o sujeito que criou uma ONG para pessoas que têm só um pé. E ele distribui o pé que sobra para todo o Brasil gratuitamente. Você se inscreve lá, doa os que você não usa e pode receber os que você usa. Se ele tem pares aí sobrando, seria uma coisa ótima ele entrar nessa ONG. Muito bom isso, né? Agora, essa ideia, né, essa coisa da diversidade, os ticunas, eles chamam de Naineku, né? Eles falam que Naineku é a floresta toda. E a floresta, ela só pode ser floresta porque ela é diversa. Você não tem floresta de um tipo de árvore, né? Esse conceito de Naineku eu acho muito bacana, né? E uma outra coisa que vocês estavam comentando e que me vem, né, é que essa ideia que a gente tem, né, assim, ouvindo, né, das línguas, um dos indígenas no vídeo, né, ele falou, por que que a gente fala várias línguas? Porque nós queremos nos comunicar. Então, como eu quero me relacionar com as pessoas, eu aprendo a língua delas. Eu não espero que elas aprendam a minha. Provavelmente, sei lá, deve aprender também. Mas assim, se eu quero, eu vou. Tem uma alegria nisso, que eu acho que é uma outra retomada que talvez a nossa época, o nosso tempo, a nossa cultura precise fazer, que é a alegria das coisas, né? Acho que o tempo todo vocês devem cruzar também, né? Mas eu cruzo, eu encontro, seja no trabalho ou fora do trabalho, situações em que as pessoas são muito tristes, as pessoas não se alegram com as coisas. Elas não se alegram nem com a comida que elas estão comendo ou com o café que elas tomaram, né, com aquele ovo que comeu, com aquele pão, sei lá, com qualquer coisa, né? Elas não se alegram. É uma dificuldade muito grande de ficar feliz, ou porque está ali conversando, porque tem a chance, seja de fazer uma sessão, uma alegria, né? Então, acho que tanto a alegria das coisas, a alegria de eu poder conversar com alguém e eu poder entender a pessoa e ela poder me entender, a alegria da conversa que a Sandra estava contando do último encontro, né, com esse tio que faleceu, vem que eu me esforço para me relacionar com o outro. E esse esforço não é penoso, não é sofrido. Eu aprendi mais uma língua, né? Além do português, que é a língua nacional, né? E aí não tem alegria. Talvez, e eu fico com a fantasia, que talvez não sei se há muito interesse em falar com os que falam brasileiro, né? Os que falam português do Brasil. Porque, afinal de contas, assim, as relações, elas, na maior parte das vezes, ou historicamente, ela foi muito ruim. Então, eu não sei se eu quero, né, se eu quero dialogar, ou se eu vou me esforçar para dialogar com alguém que não tem o menor interesse em aprender também a minha língua, né, que não vem até mim, ou que quando vem até mim, vem só para impor a sua cultura, né. E eu acho isso bem importante, a alegria, né, a alegria.
e o esforço que eu faço para poder estar com o outro. Desse vídeo, eu fiquei também assim tão encantada com o processo de alfabetização deles, na língua deles, né? E assim, eu digo, nossa, que processo de alfabetização, que a gente tanto fala assim, né? Uma alfabetização vivencial, e ele traz muito isso, né? Assim, com os alunos, do animal, o que que o animal come, onde que esse animal mora, onde você viu esse animal, né? No vídeo traz bem isso, né? E as crianças são alfabetizadas, é a vida do cotidiano, daquilo que acontece com eles, né? Achei assim, nossa, lindo, 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 lindo. Eu digo, nossa, preciso me alfabetizar, né? Nessa língua, né? E que nós não for assim, né? Se a gente parar para pensar como que fomos alfabetizados, né? Muito estanque, muito distante, né? E também o processo de violência, né? Do português, da questão religiosa, né? Dessa imposição dessa língua, da punição, né? De povo que como resistiram. E também a resistência do opressor, né, que também não quis, porque seria uma oportunidade também de se tornar mais rico, né, e conhecer esse outra língua, e que assim, a língua, não só a língua, né, como ele dizia, é o modo como a gente pensa, é o modo como a gente raciocina, são outros parâmetros. Eu fiquei assim pensando, nossa, que tipo assim, acho que a cabeça da gente precisa, de certo modo, ser, eu vou usar a expressão ser quebrada, né? Quebrada para poder, quebrada no sentido de ser desconstruída o modo como a gente funciona, o modo de ver, o modo de pensar, de sentir, para poder acolher essa outra, assim, uma língua que é completamente diferente da nossa, né? Agora, Sandra, se o colonizador ele tivesse interesse pela língua, ele não, né, ele não seria colonizador, né? E, e a riqueza, né? E a riqueza, os valores, né? Os valores são outros. Porque a riqueza, ela vem daquele negócio que está enterrado na terra, ela vem enfim, dos minerais todos, né? Ela não vem da relação, ela não vem de estar com o outro, ela não vem né, do interesse. E, às vezes, essa é uma das razões que eu acho que fica tão difícil, às vezes, Sim. de conversar com pessoas que ainda hoje tentam colonizar. Sim. Seja, né, os colégios militares que estão aí de volta, né, eu entendo que é a mesma coisa, né? Você determina roupa, cabelo, você determina postura, atitude, você pode sorrir, você não pode sorrir, você tem, né? É você unificar, né? É você tornar. Alguns colégios também, aqui em Porto Velho, nós temos, do meu conhecimento, dois colégios que as crianças têm latim, né? E que elas que têm educação religiosa e que as crianças rezam em latim, né? Então, se
se a gente pensar, né, que é uma língua de referência para essa cultura religiosa, e por isso eles estão aprendendo, né, ok, né, mas o latim ele também era usado, né, se a gente pensar no espaço religioso, as pessoas, as missas, né, elas eram feitas de costas e em latim, não tinha nenhuma relação, não era para se relacionar. Por isso que nós não vamos ser colonizadores. Não. Por isso que a gente está há 3 anos estudando a queda do céu, para quebrar o coco. É, quebra-cabeça. Eu acho que a alegria também, que a Beth estava falando agora, né, vem desse estado mesmo, né? É um lugar de saúde mental. É como a gente só consegue estar alegre quando a gente está de alguma forma conectado com a alma ainda, né? Então, o estado deles fala muito sobre a condição psicológica também, para mim, quando vejo assim por esse lugar, a possibilidade de continuar se sentindo interesse pela vida, pelo novo, pelo diferente, e vislumbrar a possibilidade de se comunicar, né, no sentido mais metafórico, a partir de outro lugar, de outra língua, outro idioma, outro povo, outra coisa, tem interesse em fazer isso, isso é Shangri-La, é a terra dos bem-aventurados. É tudo tão desanimado, tudo tão desalmado, tudo tão estanque, tudo tão estabelecido, tudo tão definido, tudo tão único, tudo tão verdade, que aí qualquer coisa que vai tentando escapar vai ficando cada vez mais penoso, né? É um trabalho de resistência mesmo, de resistir na diferença, de resistir em ser diferente disso. Vocês conhecem a história da xícara de chá? De um rei? Se vocês conhecem, fala, eu não preciso contar. Mas era um rei que, enfim, tinha tido toda uma vida de reinado, tinha feito muitas conquistas, que de importante um rei poderia ter feito, ele fez. E aí, então, ele decide que ele precisava, então, aprender coisas novas, porque ele já sabia tudo que era possível, que ele precisava, né, agregar mais conhecimentos e informações. E aí, onde ele ia fazer isso? Aí disseram para ele que tinha um eremita que ficava lá depois daquela montanha, daquela terceira montanha lá em cima, o eremita morava. E ele falou, depois eu vou lá, né? E caminhou durante dias e dias e dias e dias e dias, e semanas, meses, tal, até chegar na casa do eremita. Aí chegou, ele falou, o senhor é o eremita que é conhecedor? E ele falou, sou. Assim, dizem que eu sou, né? Mas eu moro aqui, eu sou um eremita e tal. Ele falou assim, olha, eu vim aqui para aprender com o senhor. Então entre primeiro. O senhor aceita um chá? Eu sei. Aí sentou, começaram a conversar, conversar, e o rei começou a falar do que ele tinha feito, do que ele já tinha aprendido, do que ele sabia, do que ele conhecia, foi falando, 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 enquanto o eremita ali, o mestre, foi fazendo um chá. Preparou, botou água para ferver, né? E não sei o quê, preparou o chá, e o rei falando, 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 né? Aí ele botou uma xícara na frente de cada um e começou a servir o rei. Aí foi servindo, 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 o rei virou e falou assim, rapaz, você não está vendo que está caindo? Está caindo tudo cheio, da xícara está cheia. Ele falou, pois é, para que algo novo possa entrar, tem que ter espaço, né? Me parece que o senhor está cheio, o senhor está cheio o senhor já sabe tudo, o senhor conhece tudo, o senhor já tem tudo, né? Eu sinto que o senhor é como essa xícara,
não tem espaço para absolutamente mais nada ali. Então, acho que a gente precisar esvaziar, né, saber deixar para trás, saber abrir espaço, né, nas nossas estantes, para poder mudar os livros, para fazer rodar, para fazer circular o conhecimento, que em algum momento foi útil para a gente, e que pode ser para uma outra pessoa, para eu poder receber uma coisa nova, né? Senão é uma coisa infindável, né? A gente vai guardando e, e aí não, não tem espaço para coisa nova. É a xícara de chá. Nele tá quietinha, quer falar alguma coisa? A Sônia também está quietinha hoje, a Marta. E a Sônia, um tempo atrás, no meio de uma conversa nossa, a gente estava falando, alguém falou de. Alguém acho que fez aniversário, falou da idade, e a Sônia falou: Eu acho que eu sou uma das mais velhas aqui do grupo. Ela falou, mas eu me mantenho curiosa. Eu me mantenho curiosa, né? Mas essa xícara tem espaço, né, Sônia? A xícara Espero. tem. Claro que tem. Claro que tem. Então, hoje eu estou mesmo quieta porque tive 2 dias aí muito pesados. O Gilberto foi internado, hoje saiu, e eu estou super cansada. O que ele teve? O que ele teve, Bé? Foi uma intoxicação, uma interação medicamentosa que deu uma confusão mental e estava também com uma infecção e, bom, foi um auê total. E eu assustei muito, nunca fiquei tão assustada na vida. E daí, graças a Deus, ele já voltou, já está em casa, já está bem. Mas nós dois estamos meio chumbados, que não dormimos quase. Então, acho que eu vou me despedir antes hoje. E esse pedacinho, viu, Beth, corta da gravação. Não, claro. Tá bom? Então, mas é sempre muito bom estar com vocês. Tchau. Sônia, e olha, melhoras para ele, né? Recuperação para você. E muito obrigada de você ter vindo com a gente, com todo esse esforço. Tá vendo essa xícara? Beijo. Espaço. Tchau, tchau. Tchau. Esse filme do Krenak é de quando, Bé? Eu tenho que olhar, Marta, mas eu acho que é anos 70. Uhum. Mas eu olho e coloco lá no grupo. Vou colocar. E é uma série excelente. E as filhas dele recuperaram esse material. Que esse material estava muito. Eles fizeram um projeto e estão recuperando o material. Né? Ele estava comentando. Então, vale muito a pena, porque ele pega vários temas. Eu acho até que o nosso primeiro encontro, eu coloquei 2 recortes que eu tinha selecionado, foi o nosso primeiro encontro. Mas é muito bom. Acho que é Programa de Índio. Né? Ele é sempre muito bem-humorado, né? Eu acho que ele tem um humor, assim,
muito bom, muito bom. Mas eu coloco para vocês, vale a pena ver todos os episódios. Vale muito a pena. E uma outra sugestão que não tem nada a ver com a questão indígena, eu não sei se vocês viram um espetáculo em São Paulo que chama Macacos, que é um texto do Cleiton Nascimento. É um monólogo. Macacos? Desculpa. Macacos. Macacos. E aí uma amiga, uma grande amiga, uma irmã, foi ao espetáculo, 3 horas e pouco de espetáculo, né? Ela disse que é um monólogo, e aí ela comprou o texto e me deu de presente, mandou, ela falou que eu teria gostado muito de ver o espetáculo, né? Gente, é um texto, né? Assim, eu recomendo quem faz, o Marcelino Freire, né, escreve um pequeno texto, e o texto fala da questão da negritude. É um texto impressionante, impressionante, né? E até a minha amiga, ela falou, olha, leiam juntos, assim, leiam em voz alta juntos e numa batida o texto. E assim, é de um impacto fenomenal. E eu não sei, então, quem está em São Paulo, se vocês puderem ver, vejam, né? Porque eu fiquei impressionada com o texto. Muito bom. Eu joguei aqui para ver, estava no Centro Cultural São Paulo de graça. Só que terminou dia 31 de julho. E agora está no Rio de Janeiro. É o que está aparecendo aqui. Vale a pena. Eu fui olhar para ver se estava aqui. Para ver se ele volta. Eu acho que vale muito a pena. Se não o texto, né? Mas tem que ler, porque como é um texto para teatro, e se de preferência se tiver alguém junto, no coletivo, eu acho que é uma leitura muito, muito boa. Muito, muito boa. O Marcelino é um texto bem curto, de uma página. Eu vou ler para vocês aqui. Nascido para brilhar. Nascimento está aí, para provar que está vivo e é difícil estar vivo. Cada morte de um jovem negro, cada morte de um homem negro, uma mulher negra, nascimento morre com eles, morre com elas. E não é um número que se fala, nem de estatísticas, é de gente que esse texto fala, grita. Macacos nos dá uma aula de história, de múltiplas narrativas, mostra onde o Brasil desumanizou o Brasil, onde o mundo girou só para um lado. Nascimentos são vários ovários, mãe chorando os seus filhos e filhas. Nascimento não para, encena, espuma, corre, foge, escalope, a polícia é ladrão, o berro e a aberração. É o ser que sofre, o ser que sorve, é sonhador, o chão. Nascimento é Cleiton Nascimento. Ator, dramaturgo, diretor, não escreveu esta peça, ele inscreveu, no sentido de levantar uma linguagem, inaugurar uma voz no próprio corpo, no cerne da carne, reflorestar na flor da pele um sentimento perdido, um antigo espinho. Um recadinho. Eis o aviso. Tinha uma fera no meu caminho. Se o tratam como animal, ele vira bicho, um assassino no palco. Com um machado na mão, ele lima. Ao lado dele, seus companheiros de geração. Cleiton é da mesma cria que artistas como Salaberg, Naruna Costa, Lucas Moura, Oliveira, Rodrigo França e Roberta Estrela Dalva.
Não é da paz e não está sozinho. Quando sobe ao palco, sobe uma ladeira inteira. Escala uma escada, atravessa uma floresta sem medo. Ascende com ele toda uma constelação. O macaco pode ser uma estrela. É uma peça sobre esse escolher ser e sonhar. Nascimento nasceu para isso. Está mais vivo do que nunca. Vai encarar? Marcelino Freire. E acho que, embora a gente, né, o texto fale, né, dos negros, mas a gente tem tudo a ver, né, a linguagem, enfim, tudo aquilo que a gente vem, muda muda o personagem. A gente fala das mesmas coisas. Né? Porque no fim a gente está falando de branquitude, né? É. No fim é o cubo branco, a gente está quebrando essa cabeça que a gente precisa quebrar, é a cabeça branca que a Sandra falou, né? Uhum. É esse cubo branco que pensa único, que pensa verdades, que é monotemático. É esse cubo que a gente vive. Nascimento é o sobrenome do meu avô. E é um avô que nasceu no Quilombo, em Minas Gerais. Ele veio para São Paulo sem sobrenome. E quando ele chegou aqui, ele era o Sebastião do Natal do Quilombo Tal. Como ele nasceu no dia 25 de dezembro e ele precisava ter um nome para trabalhar na Via Férrea, ele veio trabalhar aqui para fazer. Ele se registrou Nascimento. E aí a origem do meu nome é esse. Juliana Nascimento. Desse avô quilombola que chegou sem nome. Bonito, né? Eu gosto da história dele. Muito linda. Da história dele e da sua, né? Sim. Meire e Sandra, vocês reconhecem? Lembram? É do Eliseu? É do Eliseu. Eu acho que a gente podia fechar o nosso encontro cantando, né? E é mais ou menos assim, né? A Meire e a Sandra que conhecem, né? Tem que dar uma engrenada, e eu acho que não tem problema que se a gente cantar, cada um meio num ritmo, não tem problema, mas o que a gente podia, a gente falou tanto em alegria, né, em linguagens, né, é uma toada de um músico daqui que chama Laio, isso. Mas quem gravou, quem cantou isso de um jeito maravilhoso foi Eliseu, nosso poeta Eliseu Braga. E aí é mais ou menos assim. A rosa que eu te dei florescessem na palma da mão, toda a floresta brotasse de novo, Iguapé, Curupiras, Matintas, Pereiras, riachos e rios do Ateiro e Ipê. A rosa que eu te dei florescessem na palma da mão, e toda a floresta brotasse de novo, Iguapó, Curupiras, Matintas, Pereiras, riachos e rios do Ateiro e Ipê. É do Laio, Beth, essa letra? É do Laio, é uma toada. Nossa! É do Laio. Mas ele gravou? O Laio gravou? Eu acho que sim. Nossa! Ela ficou conhecida na voz do Eliseu, né? Na voz do Eliseu. E aí, vamos cantar para encerrar? Bora. Tem problema, todo mundo abre o microfone, cada um, imagina assim que a gente esteja aqui com um ponto, o que importa é a gente cantar. Tem que dar uma corridinha assim, né? Mas, e as palavras, né, a gente pode, né, acho que ler em voz alta, né, primeiro para se familiarizar, né, a rosa que eu te dei, florescessem na palma da mão.
e toda a Toda floresta floresta brotasse brotasse no Iguapó, Ipó, Curupiras, Curupiras, Matinas Pereiras, Riachos Riachos e e Rios, Rios, Mulateiro e Pê. Mulateiro e Pê. Ah, se a Vamos cantar? rosa que eu te dei Florescesse na florescesse Na palma da mão, toda a floresta a brotasse floresta brotasse Iguapó, no Curupiras, Matinas, Matinas Pereiras, Pereiras, Riachos Riachos e e Rios, Pê. Mulateiro e A se a rosa que eu Pê. te Que eu te dei, florescesse na palma florescesse da na mão, palma da mão. toda a floresta Toda a brotasse floresta de novo, brotasse de Iguapó, novo, Igapó, Curupiras, Curupiras, Matinas, Matinas, Pereiras, Pereiras, Riachos Riachos e e Rios, Mulateiro. Mulateiro e Pê. A se a rosa que eu Rosa te que eu dei te dei, florescesse na florescesse palma na da mão, palma da mão. toda a floresta Toda a floresta brotasse de novo, brotasse de Iguapó, novo, Igapó, Curupiras, Matinas, Curupiras, Matinas, Pereiras, Riachos Pereiras, e Rios, Riachos e Rios, Mulateiro e Pê. Mulateiro e Pê. Igapó, Curupiras, Matinas, Pereiras, riachos e rios, mulateiros. Ah, não é Matinas, é Matinta Pereira, Matinta, né? É Matinta, foi um não é erro. Matina. É Riacho e Ju, você tá Rio, sem né, áudio. gente? E Hã? rios. É a Riachos Riachos e Rios, não tem como editar aqui, né? Tem É, Riachos e e rios. e isso, rios. então. Matintas E até Pereiras. Matintas, peraí. Deixa eu achar aqui como edita. Mulateiro. Pronto. É gostoso cantar, né? Essa toada. Vamos de novo para encerrar. A gente canta de novo 3 vezes seguidas, que tem que engrenar. A primeira, Tá, né? vai lá. E aí a gente se despede. Pode ser? Pode. É. Gente, a cara da Ju tá ótima, assim. Essa é uma acredito que essas Eu pessoas não estão fazendo consigo, isso. eu não sei usar o chat ao mesmo tempo de ver a tela, eu fico perdida. Então, vocês estão cantando, eu Mas olho o para chat vocês está ou do eu lado. vejo. Você está no computador ou no celular? Eu tô no computador, mas aí quando eu venho aqui e clico chat, vocês somem da minha frente, aparece a parte escrita. Eu vou só na parte escrita, vai. Ué. Mas não tô Tá, eu vendo tô só na vocês. parte escrita, porque eu não Então vai, consigo eu ver. vou contar até É, 3, é no 3. tá. 1, 2, 3. A ser A rosa rosa que eu te dei, florescesse na florescesse palma na palma da Palma da mão. toda a mão. floresta Toda E toda a floresta floresta brotasse de novo, Igapó, Curupiras, Matintas, Pereiras, Riachos, Rios, Mulateiros e Pê. a ser A rosa rosa que eu te dei, florescesse na florescesse na palma palma da toda a mão. floresta brotasse Toda Toda floresta floresta de novo, Igapó, brotasse Curupiras, Curupiras, Matintas, Matinas, Pereiras, Pereiras, Rios, riachos e Mulateiros rios, e Pê. a ser mulateiros. rosa Rosa que eu Que eu te te dei, florescesse na florescesse palma na palma da mão. toda a Toda floresta floresta brotasse brotasse de por novo, Curupiras, Igapó, Matinas, Curupiras, Pereiras, Matintas, riachos e Pereiras, Riachos e Rios, Mulateiros e Pê. É. Não, mano. Saiu! Mas saiu. Muito obrigada. Graças por hoje, por mais esse encontro. Uma delícia estar com vocês. Gente, Beto, só uma coisinha. Eu tenho uma pessoa que me passou o contato de uma pajé do povo lá do Xingu. E é uma pajé mesmo da mata, das ervas, né? É disso. Nada famosa, nada, né? É aquela mulher de dentro. E essa pessoa falou que ela poderia, né? Eu falei que a gente estava, né? Olhou para a questão das mulheres indígenas, tudo, e ela, que já teve contato, falou que é uma pessoa maravilhosa e que estaria disposta, de repente, a vir, a conversar, a falar um pouco da vida dela, né? Seria para isso, seria para contar um pouco da vida dela enquanto indígena, pajé, mulher das ervas, da floresta. Então, se o grupo tiver espaço, eu não sei também, né? Mas tem essa possibilidade, tá? Só deixar aí para vocês e a gente ver se foi interessante, se tiver eu acho que assim, eu achei tão rica. A gente pode decidir aqui, porque é só, a gente não tem criança pequena para dar de mamar. Então,
tem problema nenhum, uma semana a mais, uma semana, não tem problema, Sim, né? sim. Pelo menos eu penso isso, assim, a gente só não pode mexer, né, no horário do Estevão, né? Fora isso. Tá, sim, sim. Mas assim, vocês gostariam? O Seria grupo que bacana. precisa. Que eu achei muito, assim, a pessoa que teve já experiência com ela, na verdade, é uma paciente minha, e assim, é uma coisa dela contando, assim, é algo que eu lembrei muito do grupo, eu comentei com ela, falei, olha, tem o grupo e tal, e eu falei assim, olha, vocês iam adorar, porque é uma presença, assim, muito, muito grandiosa, muito, né, singela e grandiosa, então, se vocês toparem, eu vejo lá, tento fazer o combinado para, tá bom? Ana, Aí, então veja, por favor, veja, tá eu, bom, e aí a gente vai conversando. A gente vê uma tá. data que ela possa, que a gente possa Legal. botar na agenda. Acho que não tem Sim, problema nenhum, pelo contrário. sim, sim. Né? Bacana. Então, E se tiver vou ver criança lá. para amamentar, é só trazer no grupo e dar de mamar enquanto a conversa rola também. Não tem, Sim, conosco sim. não tem outro, Ok. né? Muito bom. Então Beleza, tá bom, gente. gente. Beijo para vocês. Beijo pra vocês. Boa semana. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, Tchau, rosas. gente. Tchau, Tchau, Rosas. Rosas. Tchau, Rosa. Riachos e rios, igarapé e vamos. Vai, Sandra. Vai, quer cantar uma vez aí? Eu também. Então, peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, no 3. 1, 2. Ih, eu tirei. Ah, então bota de novo. Cadê? Vamos lá. Vai, então. 1, 2, 3. A se a E a rosa que eu rosa te que eu dei te dei florescesse na florescesse palma na da mão. palma da mão. Toda a floresta brotasse de novo, igual pó, curupiras, Curupires, matintas, matinas, pereiras, pereiras, riachos e riachos rios, e rios, bater e monteiro ter. e A se a rosa que eu rosa que te eu te dei dei florescesse na florescesse palma na da mão. palma da mão. E toda a E toda floresta a floresta brotasse de novo, brotasse igual de pó, novo. Capó, curupiras, curupiras, matintas, matinas, pereiras, pereiras, riachos e rios, riachos e rios, bater e monteiro ter. e A se a rosa que eu rosa te que eu te dei dei florescesse na florescesse palma na da mão. palma da mão. Toda a floresta A floresta brotasse de novo, brotasse de igual pó, novo. Capó, curupiras, curupiras, matintas, matinas, pereiras, pereiras, riachos e rios, riachos e rios, bater e Muateripe. Tchau, tchau. beijo, Sandra. Tchau. Tchau, Marta.